quero agradecer a todos pela presença, agradecer o pessoal da ANSEC, a nossa equipe, que fez esse evento acontecer, né? A gente tem muito orgulho do que a gente faz, e se vocês estão aqui hoje, é porque vocês são merecedores de estar recebendo essa homenagem, e receber homenagem e ser reconhecido pelo nosso trabalho é sempre um grande prazer. Então a todos vocês também, uma salva de palmas aí, parabéns, gente! JP, você é sempre demais, cara. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Gente, eu vou refletir um pouquinho com vocês, eu vou ser muito breve, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da liderança e poder da influência. A gente sempre tem trazido em nossos eventos algumas reflexões que são pertinentes à nossa atividade, nós como empreendedores, nós como pessoas referências no nosso ramo de atividade. É sempre importante para a gente trazer um pouquinho essas reflexões. Então eu queria começar essa reflexão falando com vocês um pouquinho, fazendo uma pergunta na verdade. De fato existe um líder nato? Uma pessoa que nasceu líder? Eu pretendo responder essa pergunta para vocês no decorrer desse nosso bate-papo. Então essa visão nossa da liderança, primeiro nós temos que entender o que é ser líder. Líder não necessariamente é alguém que tem um cargo de liderança. Tem muitas pessoas que exercem influência e não têm um cargo de chefia. Pessoas que a gente conhece na história, como Gandhi, como o próprio Jesus Cristo, que teve uma influência, que influenciou pessoas, mas de fato não foi uma liderança, um gestor ou um chefe constituído. Nós começamos a falar um pouquinho sobre liderança. E o que é liderar? Liderar é você influenciar pessoas em prol de um objetivo. É você guiar um determinado grupo de pessoas ou uma pessoa a ponto que ela faça aquilo que precisa ser feito, decorrer de um projeto de vocês, um projeto nosso, mas que seja algo que elas de fato querem fazer. E aí, existe, lógico, se falar de liderança sem falar da diferença entre ser chefe e ser líder, não dá para falar de liderança. Qual é a diferença primordial de ser chefe e ser líder? Bom, chefe é aquele que manda e obedece quem tem juízo, como diz o ditado. E líder é aquele que influencia. E eu queria trazer aqui uma lembrança, uma história que me ocorreu. No ano passado eu estive aqui também palestrando, e estava bem recente a morte da minha mãe, que foi o ano passado, e eu citei ela em alguns momentos. E eu queria citar uma situação que aconteceu comigo quando eu era criança, contar uma história para vocês. Minha mãe sempre foi, minha mãe nordestina, assim como eu, sempre foi aquela pessoa meio dura, assim, sabe? Firme nas coisas. Existiam algumas regras, como na nossa vida tem, né? Nós temos regras que nós temos que seguir. E o chefe, ele determina o seguinte: se você não seguir as regras, você vai sofrer consequência. Esse é o chefe. E aí eu lembro que em um certo momento, após uma partida de futebol, eu cansado, fui tomar um banho. E aí, no meu auge dos meus 12, 13 anos de idade, depois que saí do banho, senti aquele cheirinho de café. Cheirinho de café de mãe é aquele que, né, começa a atrair você, né? De onde você tá. Eu falei, que cheirinho de café bom. E aí fui até a cozinha. Naquela época, na minha casa não tinha sala, né? Toda a confraternização ali era feita na cozinha. Então a gente recebia as visitas na cozinha. E minha mãe estava lá batendo um papo com algumas amigas dela, umas irmãs da igreja, aquele papo, só tinha mulher lá. Umas mulheres com uma certa idade. E aí eu, no auge dos meus 12 anos de idade, ouvi algo que me pareceu familiar e falei, eu tenho que contribuir com essa conversa. E todos aqui sabem qual é a regra básica para uma criança. Criança não se mete na conversa de adulto. Pois é, quebrei uma regra básica. Fiz um comentário que para mim foi super pertinente, afinal de contas, no auge dos meus 12 anos de idade, eu tinha uma experiência fantástica, sabia o que estava falando, né? Só que não sabia eu que a minha mãe, com aquele olhar fumegante, iria perceber essa minha intromissão. Minha mãe estava fazendo café na pia, e segurando aquela panela, aquela vasilha, aquele pote de açúcar, que algumas de vocês ou alguns de vocês conhecem, que tem aquela sequência de potezinho, né? O menorzinho do café, o maiorzinho do açúcar, no meu caso nordestino tinha outro maior ainda, que era o de farinha, né? Depois vinha o de feijão e por último de arroz. Era essa sequência, sim ou não? Sim. Pois é. Aquele pote bem areado, porque minha mãe gostava de arear a panela, né? Que se viu o rosto no pote, né? Essa palavra que é muito bonita, arear, né? Que vem de areia, né? Passar areia no pote ali, brilhoso. Minha mãe de repente olha para mim, fitou os olhos para mim, aquele olhar da minha mãe, aquele olhar amável, sincero e singelo, que encheu meu coração de amor, né? Gelou na hora. Eu falei, pronto,
né? Eu vi a morte na minha frente. E a minha mãe segurou aquele pote na minha direção e ela se aproximou e ela de repente num gesto ágil, porque a minha mãe era muito ágil, e aí ela foi e baixou aquele pote na minha cabeça. Eu no auge dos meus 12 anos de idade, um atleta, magrinho, falei o quê? Eu vou ser ligeiro, vou me proteger, e segurei a mão da minha mãe. E a minha mãe também, mais num momento de agilidade, simplesmente virou o pote de açúcar na minha cabeça. E aí eu lembrei daquela música do Wilson Simonal, é isso, Jota? O Wilson Simonal que diz assim: mamãe passou açúcar em mim, literalmente mamãe passou açúcar em mim. E aí eu todo açucarado, Jota, cheio de açúcar, mas não foi só aquilo, obviamente, o meu castigo, depois eu tive que limpar tudo e ainda tomei uma surra, óbvio, né? Porque afinal de contas, criança não se mete na conversa de adulto, essa era a regra. Então, pensando na questão de ser chefe, minha mãe exerceu a chefia. Se você não obedecer, você vai sofrer as consequências. Isso é ser chefe. Mas a minha mãe também me influenciou de tal forma, foi uma líder para mim que hoje eu tenho características que são do que ela me ensinou lá atrás. E isso é ser líder. Ela influenciou a minha vida e me guiou por alguns momentos. Alguns de vocês aqui exercem a função de líder. E o líder tem que fazer exatamente isso. Às vezes o líder precisa ser chefe. Às vezes você está numa posição de chefia e você precisa exercer a sua autoridade. Todavia, o verdadeiro líder é aquele que influencia as pessoas. É aquele que faz com que as pessoas façam e ajam da forma que ele precisa, mas sendo isso feito de coração. E ainda voltando ao tema norteador desse nosso bate-papo, vamos falar então sobre líder nato. Então existe líder nato? Tem uma frase de Maquiavel no livro Príncipe, que ele fala um pouquinho sobre a questão de ser príncipe, a oportunidade e a virtude. Virtude é a capacidade de você fazer algo acontecer. E a oportunidade é quando você tem a oportunidade de exercer aquela virtude que você tem. Na visão filosófica, virtude é algo intrínseco. É algo que está dentro de você, que não necessariamente ainda virou realidade. Quando nós pensamos em algo que está dentro de nós e ainda não tornou realidade, eu queria ilustrar isso falando um pouquinho sobre a semente, né? Existe uma árvore gigante que se chama sequoia gigante, que está lá nos Estados Unidos, ela mede mais de 100 metros de altura. Essa árvore um dia foi semente. E como ela se tornou árvore? Porque teve todo um processo externo que fez com que aquela virtude que estava dentro daquela semente se transformasse de fato em árvore. A liderança não é um cargo que você tem. A liderança é o momento que você está vivendo. Já dizia o filósofo, né, quando ele diz que a liderança ela é um momento, ela é momentânea. Você pode estar liderando hoje e não estar liderando sempre. Você pode liderar por um momento e outro não. A questão é o que nós fazemos com a liderança. O que nós fazemos com o poder da influência que nós temos sobre as pessoas. E o verdadeiro líder tem esse poder. Algumas pessoas lideram para o mal, influenciam para o mal. Agora, os verdadeiros líderes são aqueles que influenciam a vida das pessoas de tal forma que nunca serão esquecidos. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui ainda têm referências de pessoas que de alguma forma lideraram vocês e mudaram a vida de vocês de alguma forma, influenciaram a vida de vocês de alguma forma. Esse é o papel do verdadeiro líder, é conduzir pessoas para que ela alcance o seu melhor, para que ela alcance o seu melhor momento, para que ela chegue de fato onde ela tem capacidade de chegar. É você olhar para alguém e falar, olha, eu preciso levar essa pessoa do ponto A para o ponto B. Eu preciso ser um influenciador de pessoas. E aí, para encerrar, eu queria citar uma frase, o professor Mário Sérgio Cortella diz assim, que nós não nascemos prontos e vamos nos gastando. Nós não nascemos prontos e vamos nos desfazendo. O grande desafio do ser humano é não cair no comodismo, é não cair na zona de conforto, é procurar evoluir sempre. É isso, gente. Boa noite a vocês, um ótimo evento. Obrigado. Valeu.